banho de sangue, cabeças sendo cortadas, braços voando, corpos empilhados no chão, sangue espalhado pelo campo. Era isso que vocês queriam? Se era, enfim, vocês tiveram. Bora de novo comentar sobre esse anime que divide tanto as opiniões entre aqueles que odiaram as mudanças narrativas e os outros que enxergam o diamante bruto que tá sendo lapidado. Quem é você nesse time? Bora conversar. Como sempre, é um vídeo comentando o episódio do anime, então eu só falo sobre o que aconteceu no anime, não tem spoiler do mangá, então fiquem todos bem tranquilos. Recadinho extra, só até essa quinta tem uma promoção pra você ganhar uma camiseta incrível como essas que estão passando na sua tela. É só você comprar um moletom, adicionar ele e a camiseta que você escolher no carrinho, utilizar o cupom uma camiseta e pronto, a camiseta sai de graça, mas é só até essa quinta em loja.com.br/Gabi-Xavier, corre depois do vídeo. Olá, eu sou a Gabi Xavier e bora comentar mais uma vez de Vinland Saga segunda temporada, dessa vez atualizando aqui comentários do episódio 19 e 20, e que mostraram a batalha na fazenda, a fazenda do Ketio, que estava sendo invadida pelo rei Canute, que estava ali criando uma artimanha simplesmente para pegar terras para ele. E isso veio depois de um episódio que pra mim foi muito brutal em outro sentido, que foi o momento em que o Ketio volta derrotado, traído, se sentindo frustrado como um grande lorde que ele era das suas terras e que agora perderia tudo por causa de uma artimanha do novo rei. E ao fazer isso, como a gente já comentou, ele vai e bate na sua escrava, que era tão valorosa e importante, como a gente viu, os efeitos disso foram drásticos. Muitas pessoas, quando eu falei no vídeo passado, muitas não, tá? Algumas vieram questionar sobre por que era pesado você ver uma mulher grávida, escrava, apanhando. Isso acontecia naquele período mesmo. Primeiro que, estamos tratando de uma história, uma ficção, que se baseia em um período que existiu, e sim, nesse período aí que a gente pode imaginar na nossa história real, esse tipo de coisa era altamente comum. Mas não se enganem. Tudo o que acontece em Vinland Saga, especialmente nessa segunda temporada, sobretudo, tá ali pra te causar alguma sensação e te trazer algum pensamento. Não tava ali simplesmente pra você falar, nossa, uma pequena cena de violência e era assim mesmo, acontece, Ketio estava certo. O tempo todo essa história na segunda temporada tá te mostrando o como a violência era comum. E o como, apesar de ser comum, ela é questionável e ela deveria ser, utopicamente, que seja combatida. Isso é verbalmente dito mais de uma vez, inclusive nesses últimos episódios, pelo protagonista. É a voz mais ativa que a gente tem nessa história e ela tá te falando, sim, isso é cruel. Sim, isso é brutal. Brutal psicologicamente, brutal socialmente, brutal hierarquicamente, brutal fisicamente. E aí quando chega a invasão do rei naquelas terras e a gente vê toda a armação e pompa do Ketio, que nunca foi um herói de guerra como ele tenta roubar a narrativa de outra pessoa, ele cheio de pompa, levando centenas de pessoas dos seus escravos, fazendo promessas para que lutem ao seu lado sem preparo, se arriscando para uma morte certa, mesmo que ele não aceite isso, simplesmente porque ele está ofendido. E você acha que isso não tem vínculo narrativo com o que aconteceu com a Arneide? Fala de novo, gente, me desculpa, vou falar, qualquer coisa eu chamo de Neide. Você acha que não tem? Tem todo um vínculo. Porque aquilo era um cara, sim, com uma posição hierárquica maior, que tinha por, vamos lá, dinheiro, por situação financeira, porque comprou, porque naquela sociedade isso era aceito, direito de fazer o que quisesse com ela. Ele podia abusar como abusava, podia tratar bem como tratava quando ele estava ali tranquilo, e podia bater até matar como ele fez. Da mesma maneira, e isso é dito para ele nos episódios 19 e 20, ele também podia estar sujeito à invasão de um rei. Porque o rei era a autoridade máxima e o Ketio escuta isso quando ele tá lá ferido de um dos seus escravos que tá fugindo. O Ketio vai lá questionar por que ele tá batendo em retirada, porque ele não mandou, porque não tem que fazer isso, e o escravo fala, olha só, você perdeu. Você já tá morto e não percebeu. Por mais que seja injusto o que o rei tá fazendo, e é injusto, naquela sociedade, aquilo também era comum, ele podia fazer. E ele, mesmo sendo um lorde, tinha que abaixar a cabeça, falar sim, senhor, e obedecer, assim como eles, escravos, estavam obedecendo. E aí que a gente tem um mind blow melhor ainda para entender a construção desse cara, desse Lord Ketio nessa sociedade. Ele não é como o pai dele, que era ali muito mais tranquilo e gostava de cultivar a terra e estava satisfeito se eles tivessem um pequeno lote só, não uma fazenda inteira e zilhões de escravos.
Não é que ele tratava como seu pai os escravos de igual para igual, dando trabalho e comida e vivia numa casa modesta. Ele estava, assim, muito satisfeito com a sua posição de liderança e poder. Ele tinha o tratado de fazer com que os escravos trabalhassem o suficiente em troca do valor da sua liberdade, né, do quanto ele pagou por eles, mas porque esse era um formato que ele percebeu que fazia com que os seus escravos o respeitassem, não desobedecessem, não tentassem fugir. Ele descobriu uma dinâmica que era confortável para ele e aí sim, ele parecia e agia como benevolente, tranquilo, muito mais gentil, sem dúvidas, do que grande parte de todos os escravagistas desse mundo ficcional e da nossa realidade também. Mas no momento em que essa sua estabilidade como senhor de tudo ali foi questionada pelo rei, foi questionada pelos seus próprios escravos que se rebelaram, pela sua escrava querida perfeita que lhe era dependente emocionalmente, aí tudo foi por água abaixo. Aí toda a sua pose de bom moço, que era construída numa solidez confortável que ele tinha, desaba. E é aí que a gente vê que a sua essência não era aquilo. Ele era um cara fruto daquela sociedade completamente. E que não soube reagir como seus escravos no momento em que um igual a ele, em outra posição, aí sim o colocou no lugar de injustiça, ele não soube se conformar. Ele se colocou em risco e mais centenas dos seus e não parava mesmo vendo corpos sendo dilacerados na sua frente. E essa que é a importância da mensagem, do que a gente vê durante essa batalha. Não é porque o corpo está sendo cortado e a gente fica, guerra, batalha, e adoro cena de corpos sendo triturados. Até porque existe uma censura durante tudo isso, tem os corpos, tem o sangue, tem as coisas voando, mas não é nada super gráfico. Nas partes que deveriam ter as tripas é escurecido, é um tipo de censura muito comum em animes japoneses há muitos anos, assim, sempre teve. É a parte emocional disso tudo, na verdade, que dói. Porque o Torgil, que é um dos filhos do Ketil, ele sabia que aquela galera ia morrer e ele estava se colocando estrategicamente para ir por trás, para pegar o rei, de uma forma que nem é honrada no sentido de, né, vamos batalhar até mesmo, de novo, se baseando no que acontecia na realidade nesse tipo de época, para conseguir atingir o rei Canute, e ele quase consegue. É um momento em que a gente vê de novo que o Canute ele tá muito mais preparado, mas ele ainda não é um primor em campo de batalha. E aí ele rende uma cena que para mim foi muito mais gráfica do que corpos aleatórios voando, porque ele vai atacar o rei na hora que o capitão volta e esse negócio de esmagar olho, coisas assim que são mais angustiantes do que viscerais, pra mim pega pra caramba. Então eu acho que esse momento de tensão foi bem construído, enquadramento, close bem fechado, você vê o quanto o Torgil nessa hora também ficou ali refém da situação, quase morrendo, mas conseguiu escapar e mostrou também pro Canute o quanto ele tem as suas próprias vulnerabilidades e erros. Ele também foi com ganância pra cima da fazenda, colocou todo mundo ali em frente e não percebeu o quanto ele estava com uma guarda aberta em outras questões. Queria destacar também nessa batalha o papel do Cobra, que é alguém que revela nessa hora que ele sempre soube que o Ketil e a sua história de ser um super-herói de guerra era uma mentira, porque ele conheceu o cara de quem o Ketil se apropriou dessa história. Foi por causa disso, inclusive, que ele foi naquela fazenda achando que ia encontrar um amigo e não era amigo nenhum. Era o Ketil e ele acabou ficando. E ele não concordava, como não concordou com muitas das atitudes ou condenações de escravos, mas ele sabia que ele tinha uma gratidão ou algo a pagar pela comida que ele recebeu por todo esse tempo. Então é mais uma vez a demonstração de que sim, esses personagens estão inseridos numa estrutura e numa lógica de sociedade dessa época. Tanto que ele não concorda, mas ele respeita, que é exatamente a posição que o Ketil não conseguiu respeitar. Porque ele não estava no topo da cadeia, ele não está no topo da pirâmide, ele tinha alguém acima, como o Cobra tem, como esses escravos todos têm, mas ele não conseguiu aceitar isso e tá pagando pelas suas escolhas. E aí que a gente chega na cena do episódio 20, na história, né, do episódio 20, que eu acho que é mais interessante, né, emocionalmente, que é vinculada a Neide. Que ela, infelizmente, vai embora. E não apenas vai embora, ela não só morre. A gente vê o fluxo, né, desde o episódio 19, que ela estava inconsciente, praticamente num coma, cuspindo sangue, tendo que ser virada para não engasgar com o próprio sangue dela. E por causa da situação da fazenda, o Leaf, o Thorfinn, o Einar se aproveitam para levá-la embora. Até deixam uma quantia de dinheiro suficiente para pagar, embora, obviamente, Kate não queria qualquer pagamento por ela, por causa de toda essa obsessão e posse que vai muito além de qualquer moeda. Mas eles levam ela embora com a esperança de que, com essa abertura, eles conseguissem
afastá-la exatamente desse cara que é tão tóxico, terrível pra ela e dar uma vida de liberdade, dar uma chance dela sobreviver. Só que ela não quer mais. E aí a gente vê um outro papel de uma pessoa que também foi vítima de todo esse caos de guerra. A vila dela foi invadida, ela perdeu os filhos que ela tinha e agora ela tá perdendo, percebeu inclusive antes de morrer que perdeu mais um no ventre, fruto de inclusive um abuso, depois de uma série, né, de abusos durante um período longo sendo escrava, durante um período em que ela se apagou para se adequar àquelas condições que ela estava inserida, depois sendo agredida grávida por esse cara que a engravidou e que era causa de muito do que ela estava passando, e não há carinho ou benevolência ou estrutura de sociedade daquela época que faça uma pessoa não sofrer com o que ela estava passando, e de uma forma mais emblemática, num pós-vida, o que ela tinha ali, que era mais compensador do que uma vida eterna, quem sabe, em Vinland, né, nessa terra prometida sem escravidão, sem dor, com fartura. O que a faria permanecer naquela floresta? Eu gosto desse vínculo da floresta, acontece muito em Shingeki também, de a floresta, essa vida, ser feita de muitos sofrimentos, muitas privações, uma jornada que dói. A vida para as pessoas dessa época, especialmente essas que estão na base, é muito dolorida. Existem aqueles, né, representados na visão onírica, por um cervo que tentam sobreviver, que tentam cruzar essa floresta apesar de qualquer dor, mas para ela já não tinha mais sentido. Tudo que ela amava, inclusive aquele ser na sua barriga, já tinham partido. Então a sua jornada depois poderia ser muito mais prazerosa do que continuar ali, mesmo com Einar, que infelizmente ela não fica nem a tempo de escutar os seus pensamentos, sentimentos, palavras sobre o quanto ela importava para ele, e a dor do Einar perdendo mais alguém que ele tinha cultivado um carinho e agora se foi de novo por essa estrutura de um lorde que chegou ali e achava que podia fazer o que ele quisesse. Essa dor também é um outro impacto, e isso que a gente tá vendo em Vinland Saga na segunda temporada. São vários efeitos de pessoas que vivem nessa sociedade e lidam com as consequências por motivos diferentes, por reações diferentes, e o Thorfinn é só mais um deles. Só que o Thorfinn tá numa outra etapa. Quando o Thorfinn vai lá e impede o Einar de acabar com o Ketio, que ainda tinha sobrevivido e estava com o Cobra, muitos de vocês, talvez, até eu no fundo, pensava assim, não, deixa ele bater no mínimo, fazer a mesma coisa. A gente tem essa passionalidade dentro da gente de querer a vingança, de querer a revanche, de alguém bater na sua cara e você dar de volta. É muito difícil a pessoa não revidar. É uma reação quase instintiva do nosso corpo. Deve ter alguma coisa a ver com os nossos mecanismos aí químicos, hormonais, sei lá. Mas é justamente a parte da racionalidade que faz você parar muitas vezes, ou faz alguns te pararem. O Thorfinn, ele já foi o Einar. O Thorfinn é aquele que ele viveu um caminho de vingança para tentar tirar a vida daquele único que era o principal culpado pela morte do seu pai. Só que para conseguir, nem foi ele exatamente, mas para ele ver a sua vingança finalizada, ou seja, o Askeladd morto, ele trilhou um caminho tirando vida de muitos inocentes, de gente que não tinha nada a ver com o seu intuito, que você vai sendo preenchido desse sentimento de raiva e em certo momento você nem sabe mais o que você quer, por que você estava ali, por que você começou a empunhar essa espada e matar geral. Ele nem sabia mais, ele só seguia em frente e ele não se reconhecia. E aí quando ele chega e vê o Askeladd morrendo na sua frente, por que ele ficou frustrado? Talvez porque não foi ele que tirou a vida, talvez porque ele não sabia o que ele sentia pelo Askeladd, ou porque ele percebeu que o depois não era satisfatório. Depois da vingança, o que vem? Nada. Talvez um vazio muito maior. E aí você finalmente para pensar em tudo que você fez nessa jornada até chegar no fim dela. E aí, compensou? Não. Restaram pesadelos, restou culpa e restou uma dor que não compensa aquilo ali. As pessoas, a gente costuma ter essa coisa passional de que a vingança vai te trazer algum sentimento prazeroso. E enquanto você mata, isso também é uma discussão que acontece durante a batalha, né? Que enquanto você mata, há pessoas que sentem prazer em matar. Mas enquanto você tá naquela jornada, a gente viu isso também naquela espécie de pós-vida em que o Thorfinn conversa com o Askeladd, você tá bêbado desse sentimento sanguinário de querer batalhar, mas se você para, se você pensa, se você vive o depois daquilo, o que resta não é legal. E o Thorfinn não queria que o Einar entrasse nesse vórtex de sentimentos ruins,
de culpa, de arrependimento. Você pode seguir uma jornada diferente, mais prazerosa, buscando um outro caminho e sim, lidando com perdas. Pra mim, essa é a potência máxima do episódio, a emoção dela ir embora, a emoção de você entender as consequências e dores das pessoas que estão envolvidas em algo que elas nem queriam estar. E no final, é claro, o gancho do Thorfinn dizendo: peraí, não posso ainda ir embora pra casa, porque eu preciso resolver essa batalha. Eu conheço o Canute, eu não quero mais que pessoas morram. Ok, ele tá virando altruísta, é um tipo diferente de herói do que aquele que vai simplesmente batalhar, matar todo mundo, como ele era no início, mas é alguém que tomou pra si, como ele já disse, a missão e o desejo de que a guerra não exista mais. O que nós sabemos na nossa vida, aqui no presente, na sociedade pós-moderna, que não tá dando não, Thorfinn. A violência continua, mas esse é o personagem que deseja lutar contra isso por causa de tudo que ele passou. É plenamente justificável na construção dele e isso eu acho lindo. Vinland vai somando pontinhas e camadas em cada um dos personagens que pra mim transforma essa história em algo muito mais rico do que esses breves minutos que a gente teve em campo de batalha. Não que eles sejam descartáveis, eles também foram utilizados narrativamente, mas o pós e o antes são muito mais importantes, na minha opinião. Eu sinto que muitos de nós somos o Thorfinn lá no começo, que escutava que a sua família foi para uma ilha na Islândia isolada, fugindo da guerra e achou isso desonroso, um absurdo. Eu queria pegar essa minha espadinha e matar todo mundo porque isso que é legal, ser forte e lutar contra os inimigos. O Thorfinn era ingênuo, inocente e ignorante da situação toda. E eu acho que, fora o lado do entretenimento, eu entendo vocês, olhem o que eu comento e assisto, sabe? Eu gosto de ver também guerras e batalhas, alguma coisa aí louca do nosso instinto animal, mas racionalmente pensando, a postura dele é muito mais madura hoje do que era antes. Eu gosto muito desse Thorfinn, eu gosto muito de Vinland Saga. 4 episódios pra terminar essa temporada. Talvez eu volte só depois dos 4 episódios aqui pra comentar, não sei. Mas se quiserem, é claro que eu volte antes. Deixem sugestões. Vim aqui comentar porque alguém veio e falou: comenta por favor episódio 20. Eu falei: vou comentar então. Então, muito obrigada a vocês que engajam, comentam. E se gostarem do meu conteúdo, não deixem de se inscrever porque ajuda muito o canal, é claro, a crescer aos pouquinhos e garantir que vocês continuem me assistindo se vocês gostaram, é claro. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!